Julia arrumava a mesa para o jantar enquanto John e as crianças brincavam na sala. A campainha tocou, e Julia foi atender. Era Betty, sua sogra. Julia, enfim, cheguei até você. Oh, que cheiro maravilhoso. Vamos lá, mostre-me seu novo apartamento. Que bom que você chegou a tempo para o jantar. Mal tivemos tempo de organizar todos os móveis e guardar as coisas, disse a Betty. Claro, vamos lá, vou te mostrar, respondeu Julia. Ela colocou o casaco e a bolsa da sogra no armário do corredor e a conduziu pelo novo apartamento. Após 8 anos vivendo em apartamentos pequenos, John e Julia finalmente decidiram comprar um apartamento e fizeram um empréstimo. Não foi um processo fácil, mas eles o fizeram com determinação. Agora, ambos estavam comprometidos em trabalhar duro para quitar a dívida com sucesso. Após explorarem o apartamento, Julia e Betty se acomodaram na cozinha. As crianças também gostaram de tudo? O que elas disseram? Sim, elas adoraram. Eva sempre quis ter um quarto próprio com um berço rosa e o do Nick grande o suficiente para ter seu próprio espaço. Acho que poderemos pagar o empréstimo sem problemas. Tanto John quanto eu temos planos de trabalho definidos, e se tudo correr bem, poderemos quitar o empréstimo antecipadamente. Julia já estava retirando o frango e os legumes do forno, espalhando o aroma pelo apartamento. O barulho na sala diminuiu, e nem John nem as crianças se ouviam. Era estranho que estivessem em silêncio por tanto tempo. Julia rapidamente colocou os pratos na mesa e correu para chamar os filhos e o marido para o jantar. No entanto, nesse momento, eles já tinham vindo correndo para a cozinha. Mamãe, papai prometeu que decoraríamos nossos quartos do jeito que quisermos. Quero que meu quarto seja temático. Meu jogo favorito é World of Tanks. Eu sei exatamente como deveria ser. Papai, você realmente disse que estava tudo bem, não é? Nick ainda não conseguia acreditar na promessa que seu pai tinha feito. John respondeu, eu te enganei. John se sentou à mesa e colocou sua filha Eva no colo. Mãe, como você gosta do nosso apartamento? Perguntou John. É um apartamento maravilhoso, com sol e espaço suficiente. O mais importante é que é espaçoso, e as crianças têm seus próprios cantinhos. É bom que vocês tenham dado esse passo. Claro, se eu pudesse, eu ajudaria vocês também. Era como se Betty se sentisse culpada. Betty, do que você está falando? Somos adultos, não somos mais estudantes. Somos pais de crianças, disse Julia, enquanto os membros da família conversavam animadamente naquela noite. Estavam muito felizes por finalmente terem se mudado para o seu próprio apartamento. Durante toda a noite, sonharam com as reformas que fariam quando quitassem o empréstimo por completo. Betty sugeriu que, após quitar o empréstimo, eles deveriam fazer uma viagem juntos para relaxar. Todos concordaram com a ideia, e Julia acrescentou que certamente levariam Betty nas férias. As crianças estavam emocionadas. Foi uma noite típica de alegria para a família de John. Cuidar uns dos outros e ter sonhos realistas era o seu modo de vida. John trabalhava na construção, e Julia era representante de vendas em uma empresa privada. Ambos cresceram em famílias simples e nunca tiveram grandes ambições. Preferiram conquistar tudo com trabalho honesto. Não invejavam ninguém, mas também não permitiam que ninguém os humilhasse. A mãe de John, Betty, o criou sozinha. Ela se apaixonou por Julia imediatamente, e durante os 10 anos de vida juntos, nunca houve conflito entre sogra e nora. Nenhuma delas tinha ideia dos acontecimentos que os aguardavam no futuro próximo. Talvez a vida seja interessante porque tem seus próprios planos para o destino das pessoas, mas as pessoas sempre acreditam que tem tudo sob controle. Julia sentiu como se estivesse andando no meio de uma névoa o dia todo no trabalho hoje. Ela não dormiu bem na noite anterior e teve algum tipo de pesadelo incompreensível, no qual estava perdida em uma floresta escura e não conseguia encontrar o caminho. Saiu do trabalho tarde, imaginando que prepararia rapidamente um jantar delicioso. Esperava que John estivesse em casa a tempo de buscar as crianças na escola. Planejaram sentar juntos à mesa, deixando todas as dificuldades do dia do lado de fora. Julia preparou rapidamente uma refeição quente com 2 saladas.
O horário se aproximava das 8 da noite, e seu marido e filhos ainda não haviam retornado. Seu celular tocou. Júlia viu um número desconhecido e atendeu. Júlia, olá, é a professora de Eva. As aulas terminaram há muito tempo, e você não veio buscar sua filha na escola. Onde está John? Ele não veio buscar Eva, perguntou a professora. O quê? Meu marido não buscou Eva, disse Júlia, chocada. Eu não estaria aqui sentada ao lado de uma criança chorando se ele tivesse vindo. Espere mais um pouco. Estou indo para aí, respondeu Júlia e desligou. Ela ligou para o número do marido, mas só ouvia sinal de chamada e ninguém atendia. Será que John esqueceu de buscar Eva? Nick ainda estava na escola. Júlia saiu correndo e pegou Eva na escola. Júlia apressadamente colocou um boné e correu para a escola de Eva. Nick estava sentado no saguão da escola, olhando pela janela quando viu sua mãe e irmã. Ele ficou aliviado. Mamãe, você se esqueceu de nós hoje, e papai não veio nos buscar, disse Nick. Como doeu, Júlia saiu da escola e ligou para o número de John novamente, mas ainda ouvia sinal de chamada e ninguém atendia. No caminho de volta para casa, ela ligou para Beth, a mãe de seu marido. Descobriu que Beth também não tinha falado com o filho desde o jantar de inauguração do apartamento. Beth tentou tranquilizar Júlia. Talvez ele tenha ficado preso no trabalho. Talvez ele tenha esquecido o celular em algum lugar. Não se preocupe tanto. Leve as crianças para casa. John não costuma desaparecer sem um bom motivo. Acredito que ele já está a caminho de casa disse a sogra. Júlia alimentou as crianças e se sentou com elas para fazer o dever de casa. Durante todo esse tempo, ela continuou ligando para o marido de vez em quando. As crianças terminaram o dever de casa e foram para a cama. Júlia ficou sentada perto da janela da cozinha até meia-noite, tentando afastar pensamentos negativos. Apesar de já ser tarde, ela decidiu ligar para os amigos mais próximos de John. Ela procurou o número de Beori em sua lista telefônica. Eles trabalhavam juntos, então ele deveria saber onde John estava. Beori disse que não foi trabalhar naquele dia e também não tinha falado com John. Júlia continuou esperando por qualquer notícia. Quando eram quase 2 da manhã, Júlia se lembrou do outro amigo de John, Billy. Ela procurou o número de telefone dele em suas redes sociais e começou a discar freneticamente para o telefone de Billy. Acontece que o número não estava funcionando. Dias agonizantes se estenderam por uma semana. Somente no 8º dia, o médico informou que John havia aberto os olhos e poderia ser transferido para um quarto regular. No quarto, John estava semiconsciente, com todo o corpo enfaixado, recebendo constantes injeções de analgésicos e alimentação por sonda. Júlia e Beth elaboraram um plano de cuidados e se revezaram sentadas na entrada da unidade de terapia intensiva, esperando por notícias de John. Os médicos eram evasivos e repetiam a mesma mensagem: esperem. Beth orava constantemente, pedindo a Deus que salvasse a vida de seu único filho. Quando as crianças souberam o que havia acontecido com o pai, recusaram-se a comer ou ir à escola. Com muito esforço, Júlia conseguiu convencê-las e prometeu que o pai em breve estaria em casa. Eva insistiu para que a mãe a levasse ao hospital e mostrasse o pai. A palavra unidade de terapia intensiva não significava nada para as crianças. Após 3 semanas, John já conseguia falar um pouco e sinalizar quando estava com sede ou dor. O médico disse que John poderia ser liberado para casa até a próxima cirurgia. Além disso, informou que o número de cirurgias poderia chegar a 6 ou 7, todas no cérebro. Após cada cirurgia, seriam necessários cuidados adequados. John recebeu alta em estado semi-inconsciente. Precisava de cuidados constantes e de um ente querido ao seu lado. Estava tão magro que as crianças mal podiam acreditar que ele era seu pai. Júlia enfrentava agora o desafio de cuidar de um marido adulto gravemente doente. Beth dirigiu-se a um centro empresarial no 4º bairro da cidade. A placa da imponente edificação estava visível em todos os lugares, até mesmo o botão do elevador indicava o andar correto. Exibia o logotipo da empresa que construía grandes casas. Logo na entrada, uma jovem de aparência modelar a recebeu. Olá, seja bem-vinda à Grand House.
Deseja adquirir um apartamento, efetuar um pagamento ou tratar de algum outro assunto? Indagou a jovem. Betty respondeu: Olá, gostaria de encontrar o diretor. Poderia me informar onde fica o escritório dele? A jovem de aparência modelar sorriu e respondeu: Sente-se, por favor. Posso lhe oferecer chá, café, bebidas geladas ou suco? Betty agradeceu, mas recusou, dizendo: Não necessito de nada. Então, peço que informe o diretor sobre minha visita. A jovem dirigiu-se à outra extremidade do escritório. Após alguns minutos, a jovem retornou e pediu desculpas. Qual é a razão de sua visita ao nosso diretor? Perguntou ela. Tenho interesse em falar de um funcionário de sua empresa. Ele sofreu recentemente um acidente de trabalho, mas ninguém da sua empresa o visitou, explicou ela a Beatriz. Entendi. Vou transmitir a mensagem a ele, continuou a jovem. Após mais alguns minutos, a secretária retornou e solicitou esperar cerca de 15 minutos, pois o diretor estava em uma reunião importante. No entanto, Betty esperou quase 30 minutos, e a reunião na sala do diretor ainda não tinha terminado. Ela pediu à recepcionista para verificar novamente se seria possível encontrá-lo. A recepcionista retornou alguns minutos depois e informou que o diretor estava almoçando e não estaria disponível por pelo menos 1 hora. Betty estava frustrada, mas decidiu persistir. Ela percorreu o prédio durante a hora seguinte e tentou novamente. No entanto, o diretor continuou adiando a reunião. Somente no final da tarde, exausta e frustrada, Betty conseguiu entrar na sala do diretor. Para sua surpresa, em vez de encontrar um homem maduro e respeitável, deparou-se com uma jovem aparentemente com menos de 30 anos. Olá, meu nome é Betty. Sou a mãe do seu funcionário, John Walker. Há quase um mês, ele caiu do telhado de um dos edifícios em construção da sua empresa e ficou gravemente ferido. Durante esse período, nem você nem o supervisor dele se deram ao trabalho de visitá-lo, declarou Betty com indignação. Sim, Betty, lamentamos profundamente o que aconteceu. Infelizmente, acidentes como esse ocorrem quando os trabalhadores não seguem os procedimentos de segurança. Como está seu filho agora? Perguntou a diretora. Por um verdadeiro milagre, ele sobreviveu. Ele passou 1 semana na unidade de terapia intensiva e permaneceu 3 semanas no hospital. Ele precisará passar por pelo menos 6 ou 7 cirurgias antes de poder levar uma vida normal. A empresa deveria assumir sua responsabilidade legal e cobrir todas as despesas médicas. Por que não o faz? Questionou Betty com raiva. Compreendo plenamente a sua preocupação como mãe. Estou acompanhando a situação do seu filho desde o primeiro dia. No entanto, não podemos fornecer indenização, pois não encontramos qualquer contrato de trabalho com John Walker. Parece que ele estava trabalhando meio período para nós, mas não temos documentação legal disso, explicou a diretora. Isso não é verdade. Meu filho é oficialmente um funcionário de sua empresa há 5 anos, e todos na equipe de construção o conhecem. Se não encontraram documentos, pode ser que seus funcionários tenham perdido. É desumano da sua parte ignorar o sofrimento do seu funcionário, defendeu Betty sua posição. Emma, a inexperiente gerente da empresa, não gostava de se envolver em problemas alheios e estava sempre buscando soluções fáceis, mesmo que fossem injustas. Ela tentou se livrar rapidamente da mulher, pois o dia de trabalho estava chegando ao fim, e ela precisava voltar para casa para sua filha. No final das contas, em vez de obter uma compensação financeira, Betty apenas recebeu estresse e frustração. No caminho de volta para casa, ela prometeu a si mesma que lidaria com essas pessoas sem escrúpulos e obteria justiça para seu filho. Quando chegou à casa de seu filho, encontrou Julia fazendo grandes esforços para ajudar John a trocar de roupas. Esse procedimento diário era desafiador para ambas as mulheres. Após acomodarem John e administrarem seus medicamentos, Betty foi para a cozinha e desabou em lágrimas. Ela compartilhou com Julia sobre sua visita ao escritório da empresa naquele dia. Julia esperava que a administração da empresa fosse mais compassiva diante da tragédia de seu leal e valioso funcionário. Julia, com dificuldade para conter seu ressentimento e dor, tentou confortar sua sogra. Os 2 meses seguintes foram dedicados a decidir qual problema resolver primeiro.
Após muitas noites sem dormir, Julia concluiu que sua prioridade número 1 era a saúde de seu marido. Ela precisava recuperá-lo a qualquer custo, mesmo que isso significasse assumir todas as responsabilidades domésticas sozinha. Enquanto isso, sua sogra ocasionalmente oferecia ajuda, e alguns colegas de trabalho de John e suas esposas se ofereceram para cuidar dele por um dia ou ajudar Julia com as tarefas domésticas. Julia conseguiu encontrar os melhores médicos e revisou os registros médicos de John. Todos eles concordaram que várias cirurgias complexas seriam necessárias. Porém, as economias da família estavam se esgotando, e a próxima parcela da hipoteca estava se aproximando. Mas Julia não desistiria. Ela prometeu a si mesma que encontraria uma solução. Ela começou a buscar alternativas, pegava as crianças na escola, preparava refeições para a família e cuidava da casa. John ainda não conseguia se sentar à mesa devido às fortes dores de cabeça constantes. À noite, a família tinha um novo ritual, onde os filhos se reuniam em torno do pai e compartilhavam palavras de encorajamento. Julia tranquilizava todos, garantindo que tudo ficaria bem em breve. Após esse ritual, Julia instruiu as crianças a fazerem suas lições de casa sozinhas e a se arrumarem para a cama. Ela saiu de casa e foi a um hotel nas proximidades. Lá, foi recebida por uma recepcionista amigável que a encaminhou para o escritório do gerente. O gerente do hotel era um homem elegante de meia-idade. Julia explicou sua situação e pediu desesperadamente por um emprego. O gerente, sensibilizado pela história de Julia, concordou em contratá-la como camareira noturna. Julia aceitou, preferindo a falta de sono e o cansaço em vez de correr o risco de perder seu apartamento e não conseguir pagar as despesas médicas de John. Com seu segundo emprego garantido, Julia ainda tinha outro plano. Ela distribuiu anúncios na vizinhança oferecendo refeições personalizadas, incluindo sobremesas. Julia possuía um talento especial para a culinária e decidiu explorá-lo. No início, a vida de Julia ficou mais agitada, mas ela e seus filhos se adaptaram. As crianças assumiram a responsabilidade pelas lições e ajudaram John com seus medicamentos e exercícios simples. Todas as noites, a família se reunia ao redor do pai e compartilhava palavras de encorajamento. Julia assegurava a todos que em breve tudo ficaria bem. Ela planejava reformar os quartos das crianças conforme seus desejos e fazer uma viagem em família, levando a avó junto. Após a consulta com o advogado da empresa, Beth e Julia ficaram surpresas com a ideia de recorrer ao tribunal como último recurso. Inicialmente, haviam planejado ameaçar o diretor com uma ação judicial se todas as outras tentativas falhassem. Contudo, o próprio advogado da empresa sugeriu essa abordagem, as deixando surpresas. Quando perceberam que falar com o advogado era ainda mais angustiante do que conversar com o diretor, elas saíram do escritório em silêncio e foram diretamente ao tribunal da cidade. Lá, foram solicitadas educadamente a redigir uma petição e aguardar o registro. Esse processo demorou quase meio-dia. O jovem investigador convidou as mulheres, exaustas, para seu escritório. Entraram em contato com a administração da grande empresa e descobriram que a vítima não era um funcionário oficial da empresa, portanto, a empresa não tinha nenhuma responsabilidade legal nesse caso. Não havia motivo para mover um processo contra a empresa. Julia disse: "Acho que é desnecessário no seu caso", e Beth não tinha dúvidas de que Emma tinha influência e não conseguiria justiça. No entanto, Beth ainda não desistiu. Ela e Julia saíram do tribunal e foram aos escritórios da emissora de TV da cidade. Os repórteres foram genuinamente solidários e prometeram ajudá-las. Não demorou muito até que concordassem em visitar a casa de John no dia seguinte para fazer uma reportagem. O vídeo foi produzido na noite seguinte e transmitido no canal de TV da cidade, ganhando destaque nas redes sociais. A Grand House Company, com sua diretora Emma, foi criticada e recebeu críticas de um grande número de pessoas após assistir ao vídeo. Nas reações do público, Emma ficou furiosa. Julia e Beth ainda esperam por justiça, e a Maré espera uma chamada da administração da empresa. No entanto, eles claramente subestimaram as habilidades de Emma. Julia encerrou seu turno como camareira no hotel no final da manhã e correu para casa. Ela precisava dormir algumas horas antes de preparar as crianças para a escola e ajudar o marido com sua rotina matinal em casa.
Julia descobriu que John havia ficado acordado a noite toda novamente e estava com dor. Ele quase caiu da cama, mas assim que Julia entrou, ele se recompôs e fingiu ser um homem que acabara de acordar. Eva e Nick aprenderam a fazer as malas e ir para a escola sozinhos. Nick, o mais velho, assumiu a responsabilidade por sua irmã. Normalmente, ele a acompanhava até a escola, esperava por ela após as aulas e voltavam juntos para casa. Quando as crianças saíram para a escola, Julia e John ficaram sozinhos. Julia tinha mais 1 hora antes de ir para o seu trabalho principal. Ela decidiu passar esse tempo com o marido. John achava muito difícil conversar, então às vezes escrevia em papel ou tentava gesticular seus pensamentos. Hoje ele escreveu no papel que estava exaurindo sua família e a si mesmo. Pediu a Julia para não ficar muito preocupada com o futuro de seu tratamento. Se for para melhorar, acontecerá de qualquer maneira. Se não melhorar, então eu não quero que você e mamãe desperdicem sua energia. Lembre-se, querida, nossos filhos precisam de você mais que eu, foi o que John escreveu no papel. Julia leu em voz alta, colocou o papel de lado e deitou-se no peito do marido. O amor pela família e entes queridos desperta uma grande força na mulher, seu poder inato. Posso sentir isso em mim. Agora, vista de fora, posso parecer exausta, mas é só no nível físico. Assim que penso em nossos objetivos e sonhos, todas as dificuldades são esquecidas. Tenho certeza de que podemos superar qualquer coisa. Então, não vou desistir, e você não deve desistir, disse Julia. John acariciou seu ombro, concordando com ela. Naquele momento, alguém tocou a campainha. Vou abrir a porta. Deve ser o mensageiro que trouxe o medicamento que encomendei ontem, disse Julia. Um momento depois, ela viu uma mulher alta e elegante de cores vibrantes em pé à sua frente. Ela exalava um perfume caro, e seu batom vermelho combinava bem com seu cabelo loiro. Olá, Julia. Peço desculpas 1000 vezes por vir até sua casa, mas não posso continuar assim. Essa incerteza está matando um homem, disse a mulher. As crianças observavam silenciosamente a cena. Com licença, quem é você e como posso ajudá-la? Perguntou Julia, surpresa. A mulher parecia extremamente agitada, correndo de um lado para o outro e girando os polegares constantemente. Você não me conhece. Meu nome é Angelina. Eu preciso ver John e falar com ele. Cena não é um problema, mas posso perguntar sobre o motivo de sua visita? No entanto, John não pode ser perturbado agora, disse Julia. Sim, ouvi dizer que ele está em uma situação difícil. Com quem tenho vivido desde que você está, começou a mulher, mas não conseguiu expressar o pensamento principal. Talvez, Angelina, você possa me dizer o propósito de sua visita, e eu direi a John se ele estiver em condições de vê-la. Eu a acompanharei até o quarto dele, sugeriu Julia. Isso pode ser difícil para você, como mulher, Julia, mas sugeri que John lhe contasse isso há muito tempo. No entanto, ele foi terminantemente contra. Ele tinha pena de você e disse que amava muito as crianças e não as deixaria sofrer, disse a mulher. Julia ainda não conseguia entender o contexto da conversa que a mulher começara de longe e continuara a operar com enigmas. Involuntariamente, Julia fechou a porta silenciosamente e se agachou na soleira. Ela ficou sentada por um bom tempo, repassando em sua mente todos os dias de sua vida de casada. Ela nunca havia observado o comportamento de John, inclinado à infidelidade. Ela não conseguia entender como ele conseguia passar tempo com outra mulher quando dedicava todas as suas energias ao trabalho e à família. Porém, a mulher havia falado de forma muito convincente. Antes de Julia fechar a porta, ela ia mostrar o resultado do ultrassom para confirmar a gravidez. A simples ideia de Julia viver na ilusão de uma família forte a perturbou profundamente. Todo seu trabalho árduo e agonia poderiam ser em vão. Sim, um novo bebê pode realmente inspirar John a melhorar, e então ele poderia simplesmente ir para essa garota linda. Afinal, ninguém pode garantir os planos futuros do destino, pensou Julia. Julia percebeu que definitivamente não teria energia para seu trabalho hoje. Ela ligou para seu supervisor e mentiu que seu marido ficou doente durante a noite e ela teve que levá-lo ao hospital. Prometeu ir trabalhar amanhã. Ela mesma, com as pernas trêmulas, foi para o quarto de John,
que há muito se assemelhava a uma sala de tratamento médico. John rapidamente reuniu todas as suas forças em um punho e pintou uma máscara de calma em seu rosto, embora estivesse atormentado por fortes dores em sua cabeça e nos ossos que se projetavam para fora de seu corpo. Angelina veio pedir-lhe que lhe dissesse que estava grávida. Ela esperava que o novo bebê pudesse inspirá-lo a se recuperar mais rápido. Se for o caso, tente se levantar o mais rápido possível, disse Julia, olhando pela janela. Eu não conheço ninguém chamada Angelina. Quem é essa garota de quem você está falando? John se esforçou para pronunciar as palavras, e cada som ecoou em sua cabeça, agravando sua dor de cabeça. Julia estava não menos aflita. De repente, ela sentiu que não queria passar mais um minuto naquele quarto. Ela saiu de casa e foi em direção ao parque mais próximo. Pelas próximas horas, ela vagou sem rumo pelo parque, tentando encontrar pensamentos racionais dentro dela. Mas seu mundo interior estava repleto de emoções pesadas, além disso, ela estava fisicamente exausta. Ao anoitecer, Julia percebeu que precisava fazer um esforço para determinar seu rumo futuro na vida. Ela percebeu que não queria continuar assim. Mesmo de manhã, ela sentia que era capaz de superar obstáculos, mas agora não entendia por que deveria fazê-lo. Ela ligou para as crianças e as lembrou de voltar para casa na hora certa para comer e fazer a lição de casa. Ela não queria pensar em John agora. Ela passou a noite trabalhando no hotel, e depois que seu turno terminou, ela decidiu dormir em um dos quartos e depois seguir diretamente para seu trabalho principal. No trabalho principal, ela foi até seu supervisor no mesmo dia e pediu permissão para tirar férias curtas. Após obter a aprovação do supervisor, ela ligou para Beth e pediu para ficar com eles por alguns dias. Julia mentiu, dizendo que estava indo em uma viagem de negócios bem remunerada. Ela fez as malas e comprou uma passagem para a casa dos pais. Os pais de Julia estavam cientes da tragédia familiar de sua filha. Julia apenas disse brevemente que estava muito cansada e foi até eles para descansar por alguns dias. Sua mãe ficou por perto, e seu pai tentou distraí-la com conversas, mas tudo isso não surtiu efeito. A mente de Julia estava constantemente agitada com a questão do que fazer a seguir. Ela se sentia prisioneira de um sofrimento mental insuportável. Julia não percebeu como 5 dias passaram. Ela conversava periodicamente com seus filhos e estava calma com eles. Os últimos meses também foram difíceis para eles, forçando-os a crescer rapidamente. A própria Beth ligava para Julia todos os dias e contava sobre a condição de John. Julia só ouvia suas histórias em silêncio. John piorou sem você. Ele parou de comer e constantemente tenta me contar algo sobre você. Aparentemente, ele sente muito sua falta. Mas sei que é importante para você manter seu trabalho. Vamos dar um jeito de alguma forma. Apenas se cuide, disse Beth. Foi assim que a sogra dela acabou com a conversa. Julia decidiu pegar transporte terrestre. Na verdade, ela não tinha pressa para chegar em casa. Ela queria passar o máximo de tempo possível sozinha consigo mesma e tomar uma decisão. Mas foi tudo em vão. O ônibus de longa distância parava periodicamente, e as pessoas desciam para esticar as pernas. Em uma dessas paradas, Julia viu uma chamada não atendida em seu telefone. Embora ela não estivesse com vontade de falar com ninguém agora, ela abriu uma exceção para Leslie. Leslie é a esposa do amigo mais próximo de John, Billy. Billy e John trabalham juntos desde o início desta empresa. Julia viu Leslie várias vezes durante esse período, e a cada vez que se encontraram, Leslie deixou apenas impressões positivas. Julia disse honestamente que decidiu ganhar forças e ficar com seus pais, e disse à família que estava indo em uma viagem de negócios bem remunerada. No entanto, Leslie, por algum motivo, não queria acreditar e continuou fazendo perguntas adicionais. Então, como vai o relacionamento? Você e John estão bem? Perguntou Leslie. Julia resistiu corajosamente a todas as provações da fé, mas estava escondendo um assunto delicado. Você sabe, eu preferiria não falar sobre isso por telefone. Por favor, ligue para mim assim que chegar em casa. Precisamos conversar urgentemente, disse Leslie, encerrando a conversa. Julia realmente não queria encontrar Leslie,
pois percebeu que qualquer encontro e conversa carregariam um fardo emocional desnecessário que ela não poderia suportar. No entanto, assim que Julia chegou em casa, Leslie ligou e disse que estava esperando no café mais próximo. Ao ver Julia, John ficou visivelmente animado. Durante sua ausência, ele havia escrito várias cartas para ela. Julia olhou para elas e percebeu que continham desculpas típicas masculinas. Ela não quis ler o resto e as colocou no parapeito da janela antes de sair para encontrar Leslie. Então, me diga, querida, como estão as coisas? Leslie perguntou quando Julia chegou. Julia tentou responder com frases gerais, mas Leslie teve que iniciar a conversa importante. Você sabe alguma coisa sobre Angelina? Parece que todos sabiam, menos eu. Julia estava abalada. Acabei de descobrir outro dia, mas Billy já sabia há muito tempo. Ela foi à minha casa, Julia respondeu. Leslie perguntou, e John sabia? Julia admitiu, sim, ele sabia. Angelina me pediu para mostrá-lo. John me pediu para entender que era difícil para você contar, acrescentou Julia. Leslie ficou compreensiva e disse, eu tive um colapso por dentro. Precisava de algum tempo para mim, então tirei umas férias curtas e fui para a casa dos meus pais, mas isso não tornou as coisas mais fáceis. Julia suspirou profundamente. Então, o que vem a seguir? O que você pretende fazer? Perguntou Leslie, olhando para Julia com curiosidade. Julia sentiu os olhos se encherem de lágrimas enquanto respondia, se ao menos eu soubesse as respostas para essas perguntas. Leslie sorriu gentilmente, pegou as mãos de Julia e disse, você ama o John, não é? Vejo que leva isso muito a sério. Leslie quase riu, mas Julia não conseguia entender o que achava tão engraçado. O seu John não estava te traindo, como você poderia acreditar nessa Angelina? Além disso, ela trabalha na Grant House e está aqui em nome do diretor. Billy, na semana passada, enquanto ele estava preenchendo relatórios no escritório, ele ouviu uma conversa na cozinha. Alguém da empresa sugeriu a Emma que fizesse algo para afastar vocês, e outra pessoa mencionou a ideia da gravidez de Angelina. Que mulher conseguiria lidar com um plano tão maquiavélico? Julia mal podia acreditar no que estava ouvindo. Mesmo? Como eu poderia acreditar nisso? Leslie acrescentou, você não pode dizer que eles sabiam e não disseram nada. Julia então compartilhou sua história chocante com a sogra. Descobriu-se que desde o dia em que a videoreportagem foi exibida na televisão, Beth havia recebido vários telefonemas de pessoas desconhecidas fazendo ameaças. Ela decidiu não alarmar Julia e não contar a ela sobre isso durante sua ausência. Beth teve que envolver seus colegas e amigos em suas preocupações. Alguns ela pediu para acompanhar as crianças à escola, outros para buscá-los depois das aulas. Beth explicou, Beth, meus pais também estão muito preocupados com nossa situação. Minha mãe sugeriu que, se fosse conveniente para nós, poderíamos mandar as crianças para eles por um tempo. Agora percebo que é uma necessidade. Não sabemos até quando essa situação vai continuar, mas provavelmente não vai parar por aí, disse Julia. Naquela noite, Julia e Beth conversaram com as crianças e explicaram que elas teriam que ficar na casa dos avós em outra cidade por 2 ou 3 meses. As crianças não queriam deixar o pai naquelas condições, e Nick e Eva imploraram para não serem mandados embora. Beth teve que fazer um esforço para os convencer. Vovó e vovô amam muito vocês, e eles ficarão felizes em tê-los lá. Vocês vão conhecer novas crianças, ver como estudam em outras cidades, e sua mãe e eu cuidaremos da saúde do seu pai. Se Deus quiser, quando vocês voltarem, seu pai estará bem, prometeu Beth. Ela também combinou com uma amiga sua para que as crianças fossem entregues diretamente na casa dos avós. Havia uma longa fila na entrada do departamento de empréstimos. De tempos em tempos, uma funcionária saía do escritório e chamava nomes. Depois de alguns minutos, as pessoas saíam do escritório com expressões satisfeitas e se dirigiam ao caixa. Julia não teve que esperar muito. Ela entrou no escritório e fechou a porta atrás de si. Olá, sou a Julia Walker. Precisam da minha identidade? Perguntou a funcionária, que o pegou e o examinou. Os homens à mesa, com roupas simples, folhearam os documentos e compararam a identidade com a pilha de papéis.
Em seguida, deslizaram-no até a placa de entrega. Ao final de cada documento, você fica com uma cópia, explicou a funcionária. Está certo, respondeu Júlia, pegando as cópias. Agora ela seguiria para o caixa para receber o dinheiro. Júlia ficou aliviada por finalmente conseguir o empréstimo necessário para as cirurgias de John. No entanto, ela também percebeu que era a única responsável pelo pagamento do empréstimo. Depois de assinar os documentos, apressou-se para o caixa. Lá, o dinheiro foi contado rapidamente e entregue a ela. Em poucos minutos, Júlia já estava guardando os maços de notas novas em sua bolsa. Ela segurou a bolsa firmemente e correu direto para a clínica. Quando chegou ao consultório médico, enfrentou despesas consideráveis para pagar aos médicos. Lembra-se da semana passada quando você disse que meu marido poderia ser curado com cirurgia? Aceitamos qualquer número de cirurgias, mas por favor, nos ajude, suplicou Júlia. O médico examinou os documentos e concordou, lembro-me. Vou programar a cirurgia para amanhã de manhã. Enquanto Júlia voltava para casa, sentia-se satisfeita por ter tido um dia tão produtivo. Ela havia conseguido obter os empréstimos com relativa rapidez após uma série de conversas com o gerente do banco, e o médico havia sido prestativo, focando apenas na tarefa principal. Quando ligou para a sogra e compartilhou tudo, Betty reassumiu o controle da família. Ela foi auxiliada por seus amigos e colegas, e Júlia conseguiu encontrar algum tempo para descansar entre seus 2 empregos e seu trabalho de meio período. No entanto, durante o tratamento, as despesas inesperadas começaram a se acumular. O empréstimo substancial que ela havia obtido para a cirurgia rapidamente se esgotou. Toda vez que Júlia contava o dinheiro restante, prometia a si mesma que trabalharia ainda mais, pois o dia do próximo pagamento do empréstimo se aproximava rapidamente. Ela mal tinha dinheiro suficiente para pagar um empréstimo antes que o segundo vencesse, e ambos começaram a acumular juros atrasados. Júlia telefonou para cada um dos bancos e solicitou a renegociação dos termos, mas, mesmo após essa tentativa, a dívida acumulada permaneceu inalterada. Algumas semanas se passaram, e agora os funcionários do banco começaram a ligar para ela todos os dias. Júlia direcionou todos os seus ganhos para o banco. Ela e John dependiam da ajuda de Betty há muito tempo. Betty comprava comida para eles com seu próprio dinheiro e pagava suas contas. Júlia se sentia culpada, pois Betty já era uma idosa com várias doenças crônicas. Apesar disso, ela não media esforços em termos financeiros ou de tempo para sustentar a família de seu filho. Em um momento de raiva, Júlia decidiu visitar a grande construtora mais uma vez. Desta vez, ela se encontrou com David, o diretor financeiro da empresa. Infelizmente, David acabou sendo tão cínico quanto a diretora Emma e o advogado Tony. Além de proferir palavras desagradáveis, David ameaçou que a empresa poderia processar a família por difamação. Ele acrescentou que as influentes conexões de Emma não dariam a Walker nenhuma chance de provar nada. Júlia se sentiu esmagada após essa conversa. Ela voltou para casa e disse à sua sogra Betty: "Você não tem descansado há meses. Posso ver o quanto você está cansada. Tentarei ficar em casa nos próximos dias para que você possa descansar e recuperar suas forças. Continuaremos nossa luta mais tarde." John estava muito melhor e podia cuidar de si mesmo. Betty realmente precisava de um descanso para evitar conflitos com a nora, então ela foi para a casa dela. Júlia tinha certeza de que, após 2 ou 3 dias, sua sogra voltaria com vigor renovado para ajudar na luta. Entretanto, 2 dias depois, sua amiga ligou e disse que Betty havia sido hospitalizada com um grave envenenamento. Antes que Júlia pudesse desligar o telefone e organizar seus pensamentos, ouviu uma batida na porta. Júlia abriu a porta e viu 2 policiais parados na frente dela. "Julia Walker?", perguntou um dos policiais. "Sim, o que está acontecendo?", perguntou Júlia, confusa. "Precisamos que nos acompanhe até a delegacia", disse o outro policial, segurando o braço de Júlia. Júlia entrou em pânico e pediu 2 minutos para trocar de roupa e pegar o celular, mas não recebeu permissão para fazê-lo. Ela foi levada à delegacia à força. Na delegacia, Júlia esperou várias horas até ser interrogada por um investigador. Ela estava algemada e sendo tratada como uma criminosa. Quando tentou protestar,
ficou claro que haveria consequências graves. Após várias horas, o investigador finalmente revelou o motivo de sua detenção. Julia Walker, você é suspeita do envenenamento de sua sogra, Betty Walker, anunciou o investigador, olhando para ela com desconfiança. Julia ficou sem palavras e repetiu várias vezes que não havia entregue nenhum bolo e não tinha motivo para envenenar sua sogra. Contudo, o investigador se recusou a acreditar nela e decidiu enviá-la a um centro de detenção temporária de suspeitos por 3 dias. Com dificuldade, ela conseguiu permissão para fazer uma ligação. Julia entrou em contato com John e relatou o que havia ocorrido. John, por sua vez, convocou seu amigo Billy para auxiliá-lo na investigação do caso. Eles descobriram que o entregador do bolo era, na verdade, um empregado da construtora. Emma, David e Tony estavam conspirando para criar conflitos entre Betty e Julia. Billy e John apresentaram as evidências ao investigador, e o entregador revelou o plano. Julia foi libertada, porém, estava traumatizada pela experiência. Decidiu nunca mais retornar àquela empresa. Enquanto isso, sua sogra, Betty, a confortou, e juntos decidiram confiar em Deus para resolver os problemas. Nos dias seguintes, Julia enfrentou dificuldades financeiras, incapaz de quitar suas dívidas. Preocupava-se com a cirurgia no pescoço de John e sentia saudades dos filhos. A situação tornava-se insustentável, com ligações constantes dos funcionários do banco e estranhos invadindo sua casa para apreender seus bens. Julia não estava muito preocupada com a possibilidade de perder seus bens neste momento. Acreditava que seria apenas uma questão de tempo até que John pudesse trabalhar novamente, e as coisas melhorariam, permitindo que eles recuperassem suas propriedades. Julia compartilhou suas preocupações com sua sogra, que não a abandonou e forneceu o apoio necessário, compartilhando móveis e outros recursos essenciais. Os parentes também não ficaram à margem, alguns doaram móveis de cozinha e outros objetos úteis. Porém, Julia estava mais preocupada com os pagamentos hipotecários em atraso. O banco constantemente a lembrava de que logo levaria o caso ao tribunal e retomaria o apartamento. Betty tentava manter a firmeza, mas ocasionalmente cedia ao estresse. Nessas ocasiões, buscava conforto na igreja, onde orava e pedia forças a Deus para suportar as adversidades, especialmente para seu filho. A notícia sobre a possibilidade de perder sua propriedade a deixou profundamente perturbada. Na manhã seguinte, Betty foi novamente à igreja. Dessa vez, ela não tinha intenção de sair após suas orações. Sentou-se e compartilhou sua história com a congregação, que a encorajou e se comprometeu a orar por seu filho, nora e netos. Ao retornar para casa, sentia uma sensação de alívio e uma faísca de esperança em seu coração. Enquanto caminhava de volta para casa, Betty sonhava com o dia em que poderia abraçar os netos e levá-los ao parque. A cidade estava se agitando à medida que o anoitecer se aproximava, e as ruas ficavam congestionadas com carros voltando do trabalho. Em um cruzamento movimentado, um comportamento estranho de um motorista chamou a atenção de Betty. Ele buzinava incessantemente, apesar do trânsito parado, o que irritava os demais motoristas. Um homem idoso saiu do carro e começou a gritar, mas sua voz se perdeu no barulho da rua. Depois de um tempo, uma mulher também saiu do carro, gritando e gesticulando. No entanto, ninguém na multidão parecia entender o que estava acontecendo. A situação ficou ainda mais confusa quando os idosos começaram a jogar algo ao redor do carro. Betty estava intrigada e se afastou da calçada para observar a situação. Ela ligou para os netos para distrair-se, e durante a ligação, Eva, a neta, compartilhou suas preocupações com o bullying na escola. Betty tentou confortá-la e encorajá-la. Enquanto conversava com Eva, notou que a situação com o casal de idosos no carro estava ficando fora de controle. Um homem idoso carregava uma menina nos braços, enquanto a mulher também estava visivelmente aflita. A menina parecia não respirar, e o casal estava desesperado, pois a ambulância não conseguia chegar devido ao congestionamento. Betty, lembrando de seus cuidados com seu filho durante sua doença, agiu com iniciativa. Ela ajudou a desobstruir as vias respiratórias da criança, realizou manobras de ressuscitação e conseguiu salvar a menina antes da chegada da ambulância. O casal agradeceu e pediu seu número de telefone para retribuir a gentileza.
Betty ditou seu número de telefone e observou enquanto o homem e a mulher se afastavam. Em seguida, seguiu o caminho usual para a casa do filho. Não tinha ido lá por vários dias e estava com saudades dele e da nora. John estava sozinho em casa, fazendo exercícios para sua recuperação. Julia ainda estava no trabalho. Betty olhou ao redor do apartamento, mas não viu mais nenhum pertence. As paredes estavam vazias. O banco havia confiscado todos os eletrodomésticos da cozinha. Julia costumava gostar de cozinhar e até ganhava dinheiro com isso. Agora, ela não tinha mais essa oportunidade, o que era pelo menos uma distração para ela. Quando alguém passa por momentos difíceis, parece que o tempo está parado, mas, geralmente, os dias difíceis passam mais rápido do que parecem. Para a família Walker, esses dias pareciam uma eternidade, mas já haviam se passado 2 estações. Eventos nebulosos e sombrios haviam ocorrido, e feriados paralelos foram celebrados. Novas pessoas haviam aparecido na vida da família, enquanto alguns amigos antigos haviam desaparecido para sempre. John estava progredindo lentamente, mas de forma determinada, em sua recuperação e no fortalecimento de sua saúde. Julia ainda está trabalhando em seus 2 empregos e contando os dias até poder finalmente levar as crianças para casa. Betty passa todo o seu tempo livre com seu filho e esqueceu o dia em que resgatou uma garotinha na rua. Ela se lembrou disso hoje por meio de um telefonema. Uma voz desconhecida do outro lado disse: "Olá, Betty. Talvez você já tenha se esquecido de nós. Tivemos a chance de nos conhecer há algumas semanas. Nossa neta teve uma emergência e você nos ajudou." "Ah, sim, lembro-me de tudo. Como está a garota?" Betty perguntou. "Ora, ela está bem agora. Embora, se não fosse por você, quem sabe o que teria acontecido?" O homem parecia agitado, mas está tudo no passado. "Estamos ligando por um motivo importante. Minha esposa, desde os primeiros dias, quer te conhecer melhor e se encontrar." "Eu concordo com ela. Se for conveniente para você, estamos esperando por você em nossa casa neste sábado. Seja nossa convidada de honra." "Ficaríamos muito felizes", disse o homem. "Bem, agora que vocês estão bem, então podemos nos encontrar", Betty respondeu. No dia marcado, um carro com motorista estava esperando por ela na rua. Ela entrou no carro e dirigiu até as proximidades da cidade, onde havia um conjunto de casas geminadas. O carro parou em frente a um portão alto. O motorista abriu a porta e acompanhou Betty até a porta da frente. Enquanto ela caminhava vagarosamente pelo pátio da casa, ela teve tempo de observar muitas coisas. Tudo ali foi feito com bom gosto. Parecia que a luxuosa casa não havia sido construída há 1 ou 5 anos, mas um pouco antes. A arquitetura e a decoração estavam muito atuais. Apenas um pequeno número de pessoas poderia pagar por essas casas agora, que eles estão construindo algo diferente. Logo na entrada, Betty foi recebida pela mesma mulher que estava na rua naquele dia. "Olá, nosso anjo da guarda. É tão bom te ver novamente. Meu nome é Cecília. Meu marido e eu tivemos a oportunidade de te conhecer naquele fatídico dia", disse a mulher, sorrindo radiante. "Prazer em te conhecer. Eu sou a Betty." A dona da casa pegou Betty pelo cotovelo e a conduziu a uma sala distante. A casa estava um tanto fresca e escura. Cecília acendeu as velas na mesa e tudo mudou. A mesa estava posta modestamente, mas com muito bom gosto. Cecília continuou mexendo na cozinha e trazendo mais e mais pratos para a mesa. "Cadê a garota?" "Eu nem sei o nome dela", Betty perguntou. "Eu tenho um presentinho para ela", corpulenta, colocou uma linda caixa com uma boneca na mesa. "O nome da nossa menina é Alana. Ela é nossa única neta. Ela está em casa agora com a mãe. Nós a levamos conosco naquele dia para um passeio no parque. É a nossa coisa favorita de fazer, como qualquer avó. Mas o inimaginável aconteceu conosco. No entanto, você foi a principal testemunha", disse Cecília, colocando saladas diferentes no prato de Betty. "Então, os médicos nos disseram que o tempo realmente passou voando. O fato de você estar naquele lugar e não ter ficado indiferente à nossa dor salvou nossa menina.
Nossa gratidão a você é imensa. Você é uma mulher tão maravilhosa. Tem filhos e netos? Cecília perguntou. Sim, tenho um filho, John, e sua esposa, Julia. Julia se tornou como uma filha para mim. Eles têm 2 filhos, Eva e Nick. Infelizmente, eles estão longe de nós agora. Sentimos muita falta deles, Betty disse. Suponho que você os enviou de férias ou para estudar? Cecília perguntou. Eles tiveram problemas. Há quase um ano, chegaram à nossa família. Meu filho John ficou gravemente ferido no trabalho, e o acidente causou muitos outros problemas. Por causa disso, mandamos as crianças para a casa dos pais da minha nora. Lá, eles recebem mais cuidados e ficam mais tranquilos. Mas, em breve, traremos eles de volta para casa, Betty disse. O que aconteceu com seu filho? Kevin perguntou. Já que as pessoas estavam perguntando a Betty, ela decidiu contar toda a história sobre os ferimentos de John, suas batalhas familiares com a construtora e suas consequências. Que injustiça, Cecília ficou indignada. Você sabe que Kevin também esteve no ramo de construção a vida toda. Ele sempre levou muito a sério a segurança dos seus funcionários. O que está acontecendo agora é que as pessoas subestimam as consequências de sua irresponsabilidade. É muito triste o que aconteceu com você. Desejo-lhe força e determinação para superar essa situação difícil. Kevin expressou sincera simpatia e compaixão. Que tipo de empresa é essa que ignora todos os perigos e age tão descaradamente fora da lei? Kevin perguntou. Chama-se Grand House. O escritório deles fica perto do Central Park e é administrado por uma jovem chamada Emma. Grand House? Kevin rosnou de seu assento. Sua expressão mudou. Cecília colocou o garfo na mesa e olhou para trás em direção a Betty e a seu marido. Kevin começou a olhar ao redor, e sua esposa pareceu perceber imediatamente o que ele estava procurando. Ela pegou o celular dele da prateleira de madeira e o estendeu para ele. Kevin pegou o celular e saiu apressado, subindo as escadas da casa. Houve uma pausa estranha à mesa. Betty não conseguia entender o que estava acontecendo e por que seus novos conhecidos estavam reagindo tão fortemente. Betty, você e eu estamos sentados aqui como estranhos. Vamos beber um vinho para nossos entes queridos. Este ótimo vinho vem direto das vinhas da França. Com certeza vou te dar uma garrafa ou 2. Vocês vão adorar, disse Cecília. Ela ficou ainda mais prestativa. Após algum tempo, Cecília pediu desculpas e decidiu ver como estava o marido. Ela o seguiu até o 2º andar e desapareceu por um bom tempo. Betty começou a ficar entediada. Ela olhou para o relógio e estava prestes a sair, mas logo o casal voltou para a mesa. Kevin permaneceu preocupado e frustrado. Betty, eu prometo a você que vamos conversar mais a partir de agora, e o mais importante, seu caso será resolvido honestamente. Estou muito intrigado com a sua situação, ele disse. O que você quer dizer com isso? Betty perguntou. A Emma, diretora da construtora, estará aqui a qualquer momento. Ela tem algo para te contar, disse Kevin. Betty começou a ter uma vaga ideia do que estava acontecendo, mas não fez mais perguntas. Eles começaram a refeição e conversaram amigavelmente sobre várias coisas. Alguns minutos depois, Emma entrou. Ela não disse olá em voz alta nem fez contato visual com Betty. Ela foi direto até o pai e colocou uma pilha de papéis na mesa em frente a ele. Vamos lá, Emma, estamos ouvindo você com muita atenção, disse Kevin. Betty, eu gostaria de me desculpar com você. Quando meu pai me passou a empresa, muitos de seus funcionários se opuseram. Eles não queriam fazer negócios comigo, então resistiram de todas as maneiras possíveis e pregaram peças em mim. Em particular, o chefe de RH me odiava. Ele bagunçou tantos documentos que alguns dos contratos foram perdidos. O novo gerente me assegurou que os documentos perdidos foram recuperados, mas descobri ontem que ele também estava mentindo para mim. Descobri que seu filho, Walker John, é de fato um funcionário oficial de nossa empresa, e restabelecemos o contrato. Instruí o CFO a liberar os fundos de compensação hoje, Emma disse. Por que você iria querer me prejudicar?
especialmente usando um jovem que trabalha como mensageiro para fazer isso. Ele acabou nas mãos da polícia, e o que aconteceu com ele e sua mãe é algo que não consigo fazer justiça, Beth perguntou. Emma ficou ao lado da mesa como uma estudante delinquente com medo da raiva de seu pai. A raiva de Kevin só aumentava. Não há nada de errado com o mensageiro. Nosso advogado o retirou imediatamente. Minha equipe teve a ideia do envenenamento e todos os outros detalhes também. Agora percebo que eram essas pessoas que estavam me arrastando para o abismo. Eu queria me livrar delas desde o início e formar minha própria equipe. Essas pessoas trabalharam com meu pai e queriam continuar trabalhando comigo. Tudo o que eu queria era manter a equipe do meu pai e mantê-los na empresa, Emma explicou, genuinamente arrependida. Cecília comentou. Vamos lá, filha, você e eu discutiremos o gerenciamento separadamente. Você pode ir agora, ela disse, tentando se recompor. Emma se desculpou e saiu rapidamente. Só agora Beth percebeu que a diretora Emma era filha daquelas pessoas gentis, e que a garotinha, Alana, que foi salva por Beth, era filha da mesma Emma. Isso foi confirmado por Cecília, que acrescentou, Emma é nossa única filha. Ela recebeu uma boa educação no exterior. Seu pai entregou a empresa a ela há apenas 1 ano, ele não tinha outra escolha, sua saúde estava piorando. Percebemos que nossa filha era jovem demais para administrar uma empresa tão grande, mas o pai confiava em seus representantes. Agora, nossa filha está enfrentando um período difícil. Ela passou por um divórcio complicado com o pai de nossa neta. Todos esses problemas que ela teve que enfrentar tornaram-se seus próprios desafios. Faremos o possível para superar essa situação, disse Cecília, segurando a mão de Beth. Beth não tinha dúvidas quanto à sinceridade daquelas palavras. Julia não conseguia superar o fato de que John não atendia o telefone. Ela saiu mais cedo do trabalho e correu para casa, mas o apartamento estava vazio. Ela não encontrou os pertences pessoais do marido no apartamento e ainda não conseguia contatá-lo. Onde ele poderia ter ido? Talvez tenha ido a negócios, à loja ou à farmácia. Ela se lembrou de que havia planejado lavar roupas pela manhã. Ela foi até o armário, o abriu e ficou surpresa ao ver que não havia roupas ali, incluindo as roupas do marido. Julia estava atordoada. Ela preparou um chá e sentou-se na cozinha. Depois de algum tempo, a campainha tocou. Julia, vou lhe contar algo, mas não se assuste, disse Beth. Ela abraçou Julia e a conduziu até a cozinha. A sogra estava radiante e feliz. Visitei aquela família ontem. Lembra-se da garotinha? Acontece que eles são os pais de Emma. Você consegue acreditar? Eles me questionaram primeiro sobre minha vida e a de meus filhos. Contei-lhes todos os detalhes da minha história com John, e Kevin começou a agir de forma muito estranha. Eventualmente, Emma apareceu na casa e se desculpou comigo. Pouco antes do almoço, John recebeu uma ligação da empresa informando que eles reembolsaram todas as despesas médicas. Isso é um sonho. Você está me zoando? Isso é incrível, Julia estava profundamente chocada. Então, você inadvertidamente ajudou a garota que estava na rua, e essas pessoas decidiram te agradecer. E descobri que eles são os pais de Emma, que é a causa de todos os nossos problemas. Julia mal podia acreditar no que estava ouvindo. Sim, é isso mesmo. Estou me recuperando do choque. Orei sinceramente na igreja naquele dia, pedindo a Deus que me ajudasse. Ele deve ter me ouvido. Como mais você pode explicar isso? Não tenho outra explicação. E o fato de que os pais de Emma são pessoas tão dignas. Beth continuou a se alegrar. E isso não é tudo, ela acrescentou depois de um tempo. Não tenho certeza se devo te contar agora ou esperar que John te diga. Você queria fazer uma surpresa, e eu vou estragar tudo? Bem, Beth, não é justo. Vamos ouvir qual é a surpresa. Vou agir como se ainda não soubesse. Julia começou a se comportar como uma criança curiosa. Tudo bem, sinto que não consigo mais guardar isso, disse a sogra. Ele foi buscar as crianças agora. Ele vai trazê-las de volta. Esteja preparada. Eu tenho as chaves do novo apartamento. Vamos lá agora,
disse Betty e puxou a cunhada pela manga. Elas pegaram um táxi para o novo apartamento. Na verdade, ele era ainda mais espaçoso do que o atual, que estava prestes a ser tomado pelo banco. Pagariam o empréstimo com a indenização. Se sobrasse, poderiam comprar móveis e eletrodomésticos imediatamente. Júlia deitou-se no chão do novo apartamento e sonhou alto. Imagine, Betty, ninguém nunca morou neste apartamento antes. Somos os primeiros proprietários. Oh, e tenho um grande favor pessoal para lhe pedir, Betty. Mas você precisa concordar primeiro, e depois eu lhe direi, disse Júlia com um tom travesso. Oh, que tipo de pedido é esse? Você está me deixando curiosa, Júlia. Bem, considere que aceito todas as suas propostas, disse a sogra derretida e com um sorriso. Neste lindo apartamento novo, sentimos falta de uma pessoa, você, Betty, a avó favorita dos meus filhos. Como pode ver, há espaço de sobra para todos. Estou fazendo uma oferta oficial em nome de nossa família. John vai apoiar totalmente. Já que você já aceitou, só precisamos mover suas coisas amanhã. John e as crianças já estarão aqui, disse Júlia, colocando a sogra em seus braços. De fato, John conseguiu trazer as crianças na hora do almoço no dia seguinte. Billy o ajudou a receber a indenização no mesmo dia. O dinheiro era exatamente o valor do empréstimo para a cirurgia. Júlia quitou outro empréstimo no mesmo dia. Algumas semanas depois, ela recebeu uma ligação do banco que concedeu a hipoteca. Descobriu que, na época em que a família Walker estava se mudando para um novo apartamento, o banco já havia levado o caso aos tribunais. O tribunal decidiu abrir uma licitação. O apartamento já havia sido vendido. O valor cobriu a dívida da família e ainda sobrou algum dinheiro em sua conta. Júlia calculou o montante. Agora, intrigada com essa quantia, eles tinham a opção de comprar móveis ou fazer uma viagem. Sim, não é uma escolha fácil, mas é muito melhor do que as escolhas difíceis que tiveram que fazer recentemente. Deixe seus comentários sobre o que achou desta história, e não se esqueça de se inscrever em nosso canal para não perder nenhum de nossos vídeos. Até a próxima!